Fala galera, Rubens Physique aqui e no vídeo de hoje vamos tentar descobrir qual é o limite natural de massa muscular se baseando em físicos antigos e atuais do fisiculturismo, para a gente saber se tem como ficar grande e seco de forma natural. Se liga! Para começar, quando eu falo natural, é que não usou esteroides anabolizantes, outros hormônios como GH ou fármacos em geral. Apenas isso, que não usou bomba. Só para ficar claro, né, e não vi ninguém aqui comentar que ingerir 5 gramas de creatina ou usar shampoo que foi testado em animais como algo que não é natural. Eugene Sandow. Então vamos começar com o pai do fisiculturismo, o atleta de circo Eugene Sandow, que criou o fisiculturismo no início do século XX. Em 1901, ocorreu a primeira competição oficial já registrada de fisiculturismo. O nome era The Great Competition. Ela foi realizada por Sandow, justamente para escolher o melhor físico de acordo com os critérios estabelecidos. Até hoje em dia, o campeão do Mr. Olympia recebe uma estatueta Sandow, em homenagem ao pai do fisiculturismo. Como vocês podem ver pelas fotos e vídeos, ele tinha um físico bem atlético, mas acredito que ninguém aqui tenha dúvidas de que ele era natural. Até porque a testosterona ela só foi sintetizada em 1935. O período do início da década de 1930 até a década de 1950 foi denominada a Era de Ouro da Química de Esteroides. Porém, o primeiro relato de uso de esteroides no fisiculturismo foi em 1950. Então podemos dizer que atletas até os anos 50 eram 100% naturais, como Eugene Sandow. Mulheres e fisiculturismo. Olhem esses físicos femininos do início do século XX. Louise Lears era acrobata de circo e considerada a primeira mulher fisiculturista em 1930. Observe a qualidade muscular nas costas dessa mulher. Também olhem essas fotos de mulheres naturais que também trabalhavam em circos, pois elas impressionavam pela sua genética e desenvolvimento muscular. John Grimek. John Grimek tinha um físico natural impressionante. Seu primeiro título no fisiculturismo foi o York Perfect Man, em 1939. Ele ganhou as competições Mr. América em 1940 e 41, e o físico do Grimek foi considerado tão à frente do seu tempo que os promotores do evento colocaram uma regra que vencedores de eventos anteriores não podiam competir nos próximos eventos, porque ele vencia todos. Olha as medidas dele que eu encontrei na internet. Um cara de 1,72 de altura, com quase 50 de braço e 76 centímetros de cintura, pesando entre 90 e 105 quilos, isso é impressionante. Ele competiu entre 1939 até 1949, antes do primeiro relato de uso de testosterona no fisiculturismo. Ele se aposentou invicto em 1949 e em suas últimas competições ele derrotou Steve Reeves, outro natural que iremos ver agora. Steve Reeves. Stephen Lester Reeves foi um ator e fisiculturista norte-americano. Reeves recebeu muitos títulos em fisiculturismo, como Mr. Universo e Mr. América, onde competiu entre 1946 e 1950. Ele ficou conhecido no cinema interpretando o Hércules nos anos 50, por ele ter um físico muito estético. Então, pela data, podemos cravar que ele era natural. Comenta aí, se você visse alguém com um físico desse hoje em dia, se dizendo natural, se você acreditaria nele ou não. Chet Yorton. O pai do fisiculturismo natural, Chester Yorton, competiu entre 1960 a 1979. Ele ficou conhecido após vencer ninguém menos que Arnold Schwarzenegger, em 1966, no Mr. Universo de Londres. Ele foi o criador da primeira federação natural de fisiculturismo nos Estados Unidos, chamada NBA, e também criou a primeira revista de atletas naturais. Ele preconizava o desenvolvimento muscular sem uso de esteroides anabolizantes, que ele sabia que os atletas já estavam usando nos anos 60, mas ele sempre foi contra devido aos efeitos maléficos para a saúde que eles causavam. Graças a ele, existe mais de 20 federações de fisiculturismo natural espalhadas pelo mundo, com mais de 10 mil atletas afiliados. O seu prêmio mais famoso veio quando ele foi vitorioso na competição amadora da NABA, o Mr. Universe de 1966, realizado em Londres. A razão é em grande parte por causa do homem que ficou em segundo lugar, Arnold Schwarzenegger. Seria a primeira das 3 vezes que Schwarzenegger foi derrotado em uma competição de fisiculturismo. Quando Chet faleceu em 2020, Arnold Schwarzenegger foi ao Twitter para expressar suas condolências e disse: Chet Yorton era uma lenda, ele me venceu no Mr. Universe de 66. Ele foi um ótimo pai e espalhou a mensagem de saúde e boa forma para milhões.
Podemos dizer que esse foi um dos maiores físicos naturais, a não ser, talvez, pelo próximo atleta que iremos falar agora. O rei do fisiculturismo. Agora iremos falar de um natural polêmico, hein? Iremos falar de Ronnie Coleman. Segundo ele era natural quando competiu a primeira vez no Mr. Olympia em 94. Ele só começou a usar esteroide aos 30 anos de idade. Veja essa matéria na Flex Magazine, onde ele diz que se manteve natural nos 3 ou 4 primeiros anos como profissional. Ele diz aqui que ele competiu o primeiro Mr. Olympia natural. I'm going to fool a lot of people, and I'm still fooling a lot of people. A lot of people don't think I'm drug free, but hey, I tell them like this: I take a drug test anytime, any day, any place, and anywhere, but at your expense. As a matter of fact, I took 2 before I won the Mr. Universe. Well, it's like this: God gives everybody talent. He gave me the talent to be a drug-free bodybuilder, and so that's the way I'm using mine. Quando Ronnie Coleman divulgou isso, ele recebeu enxurradas de críticas de que ele era um mentiroso, que qualquer um que treina sabe que é impossível chegar nesse físico natural. Porém, recentemente, com tantas críticas a respeito, o 7 vezes Mr. Olympia Phil Heath comentou no Instagram em um desses vídeos do Ronnie falando que ele era natural. Phil Heath comentou: ele definitivamente era natural nessa época. As pessoas nunca vão acreditar no que elas não conseguem compreender. Parece loucura a primeiro momento, mas eu penso assim, ele é considerado o maior fisiculturista de todos os tempos. Agora eu imagino que ele provavelmente seria o maior natural de todos os tempos também. Olha a genética desse cara, olha esse vídeo do braço da mãe dele, ele foi o maior, ele é uma aberração genética. Ele é um em, sei lá, 10 milhões, e teve uma gigante evolução do primeiro Mr. Olympia que ele competiu para os outros. Essa grande mudança pode ser um indício de que ele era natural, e depois começou com o uso de esteroides, como ele mesmo disse. Ele conseguiu o Procard natural com 97 quilos. Yeah. I didn't start taking anything until I was 30. Really? Yeah. Remember, I was drug-free for a long time. And I did everything naturally for a long time because I was, like I said, gifted. Right. Yeah. What inspired you? What made you decide when you were 30 that you had to do something? I got tired of getting my ass kicked. Ele disse que se não conseguisse alcançar 97 quilos de forma natural, ele jamais teria potencial genético para adicionar mais 40 quilos de massa muscular para se tornar Mr. Olympia. Eu até acredito que seja possível, porém ele disse nesse podcast que não tinha como eles ficarem tão grandes sem tomar esteroides. Vejam essa parte do podcast. Well, I'd imagine you would have to take something to be as big as you were when you were at your yeah, peak. for sure. It's yeah, not sure. really possible to be that big without it. Without it, no. You can't get that big. Another thing you got to have, too, is genetics. Yes. You know, look at the baseball players that have taken stuff, and look at us. Yeah. You know, they can't get that big. They're not gifted for it. Well, they didn't try either, right? They weren't trying to get that big. Like Yeah, guys like Canseco, he got pretty fucking big. They couldn't get that big if they wanted to. Really? So it's a small percentage of the population that could get that big. Yeah, exactly. Yeah. And probably like 1% that could get as big as I got. And I was the only guy. Nobody duplicated that. Pode ser que ele estivesse falando do tamanho que ele tinha quando ele foi campeão do Mr. Olympia, que ele estava muito maior que a versão natural dele. E tem a questão que ele vende aquelas pomadas para definição abdominal também, que é muito duvidoso. Sem falar dessa entrevista que ele fala o percentual de gordura que ele chegou e quanto ele mantinha no off. Veja só o vídeo. And you would get down to what percent body fat? I was 0.33. 0.33? What does that mean? Is that less than 3%? That's less than 0.5%. 0.33. Like, what? 0.33. How does a human get that low? I gotta attribute it to my genetics. But was it also like a trickle down system, like off season? Say if you how many weeks would it take for you to get ready for Mr. Olympia? 10 to 12. 10 to 12. Mm-hmm. So at 12 weeks out, how much body fat do you think you were carrying around then? About 3%. So 3 was a high? That's the highest, yeah. Jesus. Would you get tired all the time? I'm 330 pounds at that though. Oh my God! Would you get tired all the time with that little body fat? I'm real good and fat. Well, that's good and fat. 3% body fat is good and fat. That's hilarious. Então não sei se dá para confiar na palavra dele. Essa eu vou deixar para vocês decidirem aqui nos comentários. Ronnie Coleman era natural no seu primeiro Mr. Olympia?
Não é nem questionável a naturalidade dele? Deixa aí nos comentários. O preconizador do fisiculturismo natural no Brasil. Aposto que muitos, assim como eu, conheceu o fisiculturismo natural acompanhando Caio Botura, mais ou menos ali por volta dos anos de 2013 ou 2014. Algumas pessoas chamavam ele de mentiroso, mas claramente ele era natural devido ao tamanho que ele ficava em competição. Ele mora nos Estados Unidos e ganhou o Procard natural e uma federação natural por lá. Depois, quando ele decidiu hormonizar, ele ganhou 20 kg de massa muscular em questão de meses, provando mais uma vez que antes ele era realmente natural. Outro cara que sempre foi uma referência para mim como tendo um físico muito estético e se diz natural, até mesmo o Caio Botura já falou que também acredita que ele é natural, é o youtuber Matt August. Um cara que competiu em federação naturais também, tendo um físico muito estético, difícil de acreditar que é natural. Porém, se você ver os treinos dele, ele treina muito forte, como a maioria dos naturais, fazendo uma boa progressão de carga, de volume de treinamento, periodizando. E vendo o Matt August em competição, ele nem parece tão grande mesmo. Ele tem uma ótima genética, acredito que sim, e ele treina muito bem para manter essa densidade e qualidade muscular. Os campeões do fisiculturismo natural. Falando em federação natural, vamos ver os campeões dessas federações. Os caras que se destacaram. Alguns questionáveis, mas vamos lembrar que esses caras devem fazer o teste de doping. E esse teste é surpresa durante o ano, o que dificulta muito o uso de esteroides. Mas claro que não é impossível de burlar, como vemos em vários esportes como o UFC e nas Olimpíadas também, né? Primeiro vamos falar de Kiyoshi Modi. Ele foi 6 vezes Mr. Olímpia natural. Você acha impossível alguém chegar nesse nível natural? Cara, lembra dos físicos dos anos 40, antes de fisiculturistas usarem hormônios. Ainda acho que não possa ter ótimas genéticas por aí e com muito trabalho duro que consigam se destacar? Outros dois caras que se destacaram também são o Philip Ricardo Jr. e o polêmico Doug Miller, com braços enormes e muita qualidade muscular. O garoto natural e vegetariano. Vamos falar de um cara bem recente aí, que vem ganhando espaço nas redes sociais, por mostrar seu trabalho no shape e nos palcos. Estou falando do Ícaro Lerman. Esse cara eu posso falar com mais propriedade que ele é realmente natural e vegetariano, como ele diz. Eu moro na mesma cidade que ele, nós dois fizemos a estreia nos palcos juntos. Ficamos na casa de um outro amigo meu, e tínhamos o mesmo coach, ensaiamos poses juntos e tal. Eu posso garantir que ele é natural. O coach Rubens já fez uma análise do físico dele também e acreditou que ele é natural devido à qualidade de definição, sem a característica retenção de esteroides anabolizantes e até mesmo por não ter algumas musculaturas muito desenvolvidas igual a hormonizados. Leandro Ost também já analisou ele no quadro que ele chama de Naturais da Natureza e falou que achava possível sim um natural chegar nesse nível, mas falou que não acreditava no Ícaro, pois não conhece ele. Ele diz que marombeiro é tudo um bando de mentirosos. O Ícaro, ele participou do primeiro campeonato de fisiculturismo natural do Brasil. E ele ganhou o overall na categoria Men's Physique, Classic Physique e Sports Model. E ganhou a Open Junior também. Ele acabou ganhando a vaga do Mr. Olímpia Natural em Las Vegas por causa disso, onde ele competiu e pegou a segunda colocação na categoria Men's Physique e Sports Model. Ele também foi top 1 em competições amadoras contra hormonizados como o Arnold South America, o Correia Classic e o Muscle Contest de Cascavel. Na minha opinião, o Ícaro não tem uma genética muito boa para ganho de massa muscular. A genética dele é boa para definição. Ele mantém aquela densidade muscular com muito trabalho duro mesmo. Ele periodiza muito bem e é muito forte. As dorsais dele é realmente um ponto forte do físico dele, é fora da curva. O natural da mansão maromba. Esse é um cara que é difícil de acreditar. Ele ganhou do Ícaro o overall da Open, no campeonato natural que teve aqui no Brasil que eu falei. Esse tem realmente uma boa genética para ganhar massa muscular. Estou falando do Ivan Natural. Ele faz parte da mansão maromba e olha o shape desse cara. Músculos bem arredondados, muito ombro, qualidade muscular. E aí, vocês acreditam no Ivan? Só lembrando que ele tem uma altura econômica, tá? Então talvez isso ajude ele ter um aspecto de ser um cara maior, por ter uma altura já mais econômica. Mas deixa aí nos comentários se vocês acreditam no Ivan ou não. Agora, concluindo o assunto. Eu acredito que existem genéticas que quando são estimuladas com muito trabalho duro, elas se destacam mesmo. Tanto de forma natural quanto hormonizando. Acredito que o natural tem menos espaço para erro nos treinos e na dieta, quando o assunto é construir um físico diferenciado. Mas quando vemos o topo do fisiculturismo, são todos com ótima genética e trabalho duro sem espaço para erros também. Como o Ronnie Coleman disse, se ele não conseguisse chegar a 97 kg natural, ele não conseguiria chegar no topo. Resumindo, você consegue criar um físico estético sem uso de hormônios, mas com muito trabalho duro.
Um físico natural que eu acho um ótimo exemplo de estética é do Alfredo Neto. Vou deixar o Instagram aí na tela para vocês darem uma olhada. E aí galera, quem faltou nessa lista de naturais? Quem você acha que não é natural de maneira nenhuma nessa lista? Comenta aí e se inscreva no canal, que no próximo vídeo vamos falar de falsos naturais. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon.